Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Iris Souza, aqui do TC School. E o vídeo de hoje ele é super especial, isso porque eu vou trazer para vocês os principais aspectos do livro intitulado O Investidor em Ações de Dividendos, que é a mais nova obra do diretor educacional aqui do TC, o Felipe Pontes, juntamente com Orleans Martins, que é o head do TC Labs. Então, se você quer saber tudo sobre esse livro e pegar ótimas dicas para se dar bem no mundo dos investimentos, fica aqui comigo que depois da abertura eu vou te dizer tudo sobre esse livro. Já pensou em ler um livro sobre investimentos que te ensina de forma simples e objetiva os caminhos para investir em boas ações pagadoras de dividendos e se tornar um investidor bem-sucedido? E, além disso, trazendo melhores explicações práticas juntamente com comprovações científicas brasileiras e internacionais? Olha, se você achou que isso era impossível, então definitivamente o Investidor em Ações de Dividendos é para você. O livro ele reúne a experiência de mais de 10 anos de sala de aula, de pesquisas científicas, bem como de atuação mesmo no mercado financeiro dos autores. Trazem valiosas lições para os investidores que querem ser muito bem-sucedidos. O livro aborda todos os pormenores da estratégia de investimento conhecida como Dividend Investing, trazendo análise de mais de 200 casos reais e constatações do mercado brasileiro e também no mercado internacional. E um grande ponto forte desse livro é seu aspecto prático e embasado na ciência, mas principalmente transcrito de uma forma clara e muito objetiva, sem qualquer complicação científica. Então, a partir de diversas pesquisas nacionais e internacionais, os autores trazem resultados que confirmam a perspectiva de sucesso dessa estratégia. Além disso, traz ocorrências de todos esses resultados, além do mercado brasileiro, também em mercado internacional. Uau! No decorrer do livro, a gente consegue captar a filosofia de paciência e longo prazo, que os autores pregam como essencial no processo de geração de patrimônio. E, claro, sem esquecer dos aspectos individuais de cada investidor, que são extremamente importantes em toda essa jornada. O Investidor em Ações de Dividendos se divide em 18 capítulos, subdivididos em 6 seções, e vão desde os entendimentos básicos até a parte mais complexa do valuation. A primeira seção é intitulada Investidor e os Dividendos. Na primeira seção, os autores introduzem todos os principais aspectos da estratégia de Dividend Investing, embasadas teoricamente e cientificamente nos conceitos inerentes a essa estratégia, explicando, por exemplo, sobre a formação de patrimônio em ações, oportunidades no mercado de alta e de baixa, além de como se comporta essa estratégia no cenário mais caótico de crise, por exemplo, e também a base legal e de tributação dos dividendos. Ainda na seção, os autores abordam todo o arcabouço legislativo brasileiro no que tange à obrigatoriedade de distribuição e tributação de dividendos e a sua influência no desenvolvimento do mercado de ações brasileiro. E no último ano, muito ouviu falar sobre a volta da tributação dos dividendos. E no livro, os autores deixam os leitores aí tranquilizados, porque isso é tratado como uma possibilidade. E é válido salientar que o livro é bem prático. Então, na parte de valuation, que é mais lá para frente, os autores apresentam os resultados em um cenário sem tributação e também caso haja tributação e como isso afeta o valor da ação. A seção 2, que é intitulada Entendendo o Dividend Investing, começa a incorporar conceitos mais específicos e também a trazer outras óticas de conteúdos que são inerentes a essa estratégia. E aqui os autores começam a explicar, por exemplo, sobre a política de dividendos, uma breve observação sobre os fatores comportamentais, bem como a importância de reinvestir os dividendos para a geração de riqueza. Além disso, pode ser que muitos leitores fiquem em dúvida em qual a relação do dividendo com o valor da ação. E os autores trazem uma metáfora super legal para explicar isso para a gente. Os autores falam assim: imagine que uma ação com um dividendo é como uma galinha com um ovo. Quando a galinha põe o ovo, a soma do peso da galinha sem o ovo com o peso do ovo é exatamente igual ao peso da galinha com o ovo. Ou seja, com a ação acontece algo parecido. Em teoria, o valor da ação sem o dividendo vai ser exatamente igual ao valor da ação com o dividendo, menos esse dividendo já pago. Ou seja, isso é um processo de ajuste teórico. Dadas todas as explicações referentes a isso, partimos para a terceira seção, que é chamada Fundamentos das Empresas. E você já pode ter se questionado o porquê das empresas pagarem dividendo ou como é feito o cálculo para que ele seja pago.
No livro você encontra as respostas para tudo isso. Os autores afirmam que essa relação ela está intrinsecamente relacionada com os fundamentos de cada empresa. E na seção 3, os autores discutem sobre a importância da persistência dos lucros da empresa sobre o dividendo, bem como o aspecto mais formal do entendimento, partindo para a análise da conjuntura empresarial. Os autores deixam claro que os fundamentos das empresas são os pilares para a determinação da compra de uma ação. Isso também deve ser observado na estratégia Dividend Investing. O fato é que boas empresas conseguem gerar lucro e, consequentemente, pagam dividendos. Entretanto, alguns investidores podem aí ser atraídos por uma distribuição maior em um determinado período ou algo pontual, esquecendo o fator principal. Aquela distribuição se justifica nos fundamentos da empresa? Bom, o livro traz diversas discussões sobre essas questões, fornecendo subsídio para uma análise adequada para que os investidores não recaiam em erros, quando avaliarem essas empresas. Ainda na seção, os autores fazem outras observações. E como já vimos, dividendo nada mais é do que o lucro. Então, quais seriam as características comuns de empresas lucrativas e que, consequentemente, são boas distribuidoras de dividendos? Os autores afirmam que essa busca ela pode ser guiada por fatores como o estágio do ciclo de vida, o tamanho, o setor de atuação, o market share, ou seja, a participação no mercado, e também o posicionamento estratégico, dentre outras características que podem sugerir que essa empresa tem um balanço saudável. Feitas essas explicações, partimos para a seção 4, que é a chamada Valuation por múltiplos. Aqui os autores iniciam alertando que não se devem tomar decisões apenas com base em um único indicador financeiro ou um pequeno conjunto de indicadores correlacionados. Os autores explicam que a procura por empresas segue dois passos básicos. O primeiro deles é o uso de filtros, para que consigam captar boas empresas com bons fundamentos, e, em um segundo momento, uma análise específica e criteriosa dessas melhores empresas anteriormente catalogadas. Então, a quarta seção ela abre as portas para essa parte mais específica do livro, e os autores inicialmente tratam isso a partir do valuation por múltiplos, estes que nada mais são do que indicadores úteis para a determinação do valor justo de um ativo em relação a outro ativo comparável. Então, inicialmente, os autores apontam dois elementos que são de suma importância para esse tipo de valuation. O primeiro deles é a padronização das medidas e o segundo é a utilização de empresas comparáveis. Além disso, os autores trazem também aí considerações sobre esse tipo de valuation que são muito importantes para que a gente fique ligado e façam boas considerações a partir desse tipo de valuation. Então, apesar de ser um meio mais facilitado para a avaliação de uma empresa, o valuation por múltiplos pode ser um meio inconstante de análise. E os autores explicam isso, dizendo que há uma possibilidade de medidas equivocadas a serem usadas. Isso porque tem uma facilidade muito grande de ser achado na internet, então pode ser que o meio em que você pegou não tenha calculado aquilo de uma forma tão correta. E, além disso, tem outro fator que é o humor de mercado. Isso porque um múltiplo ele pode ter um numerador ou um denominador que é embasado na medida de mercado. E isso aí pode acabar captando uma distorção e não, de fato, o que aquele indicador viria a dizer sobre aquele ativo. Além das explanações de caráter mais geral, os autores trazem explicações específicas de múltiplos de lucro e múltiplos de dividendos, detalhando cada indicador pertencente a esses dois grupos e ainda fazendo o detalhamento da constituição de cada um deles, inferindo, então, quais são os melhores a serem utilizados pelos investidores. A quinta seção, que é intitulada Valuation por modelo de fluxo de caixa, é a penúltima seção do livro e aborda as explicações do valuation que é feito a partir pelo modelo de fluxo de caixa. Aqui os autores ensinam que o valor de uma empresa é função de seus lucros esperados ou dos fluxos de caixa futuro. E quando falamos aqui de fluxo de caixa, a gente se refere ao volume de recursos gerados pela operação da empresa e que sobra ou que está livre para os acionistas após a necessidade de capital da própria empresa. Então, nesse contexto, os autores recapitulam que dividendos nada mais são do que os lucros que a empresa obtém e distribui aos seus acionistas. Então, dessa forma, se a empresa possui um histórico consistente de dividendos pagos, é possível estimar o valor intrínseco dessa empresa a partir da projeção de dividendos futuros. E essa seção tem um caráter também bem mais prático, destrinchando toda a técnica relacionada com o valuation e ensinando passo a passo como utilizar essas técnicas no contexto do dividend investing. Além disso, vale salientar que os autores fazem passo a passo o valuation de duas empresas
que é a Engie e a Itaú. A última seção do livro, a seção 6, ela é intitulada O Dividendo Investe e a Renda Passiva. E essa última seção, ela possui apenas um capítulo, que é intitulado O Fim, o Dinheiro Trabalha por Você. Nessa última sessão e último capítulo, marca uma discussão bem sincera dos autores sobre todos os conceitos que foram abordados no livro, trazendo aí reflexões importantes sobre todo esse processo de criação de patrimônio e também de renda passiva. E como os autores reforçam, o que eles querem mostrar é que investir é menos complicado do que pensa a média das pessoas. Além disso, os investidores não precisam ser super gênios para conseguir se dar bem na jornada dos investimentos. A verdade é que eles precisam ter algumas características. A primeira dela é o foco, que é o foco em sua estratégia de investimento, saber qual é o seu objetivo, ter também dedicação, que é para viver o mercado, estudar as empresas, conhecer os seus modelos de negócios, bem como a contabilidade, como ela reflete, né, e quais são as expectativas futuras. Além disso, também é muito importante que os investidores tenham confiança que está ligada às suas escolhas, que devem seguir as suas análises, os fundamentos que determinam o valor dessa empresa e não dicas, notícias ou qualquer especulação que possa estar rodando no mercado. Além disso, também é muito importante que se tenham resiliência. Isso porque vai ser necessário nos momentos em que as suas escolhas pareçam erradas, mesmo quando os fundamentos ainda se mantiverem os mesmos. E, por fim, é preciso ter ainda paciência, porque vai ser uma grande virtude quando as suas previsões e escolhas demorarem mais tempo para surtir efeito. Bom, essa foi a resenha do livro. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aí captado as melhores dicas para que vocês possam aplicar na vida de investidores de vocês. E vale salientar que esse vídeo foi um super resumo para que o vídeo não ficasse tão extenso. Mas lá no blog do TC School a gente tem uma resenha completa de todo o livro para você ler. Basta entrar no blog do TC School e aproveitar a leitura. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima!